Se eu soubesse disso 20 anos atrás, quando comecei a meditar, teria sido tudo muito mais fácil. Eu sou Thiago Vagalume, formado em Yoga com Fundamentação Neurocientífica e especializado em Neurobiologia da Meditação. E agora eu vou falar de algo que me atormentou a vida inteira, que é a maneira como as pessoas explicavam o que era meditação. Ficava muito vago, geralmente. Ou sem me dar os recursos suficientes para eu praticar de maneira autônoma. Porque as pessoas ou faziam parte de uma instituição religiosa e bem hierarquizada, onde só o grande mestre sabia o que era meditação de fato, tinha uma experiência poderosa nisso. Então quem estava dando aula não tinha ainda uma realização muito plena, muito consciente sobre o assunto. Ou então, pessoas mais ligadas ao campo da neurociência, do mindfulness, que acabam reduzindo muito a meditação a algo mais simples. Vamos lá, vamos por partes. O primeiro ponto é: o que é meditação? O ponto principal é o seguinte: a meditação é a nossa capacidade de manter um foco direcionado para uma única coisa por um longo período de tempo. É isso, resumidamente. Então quer dizer que quando eu tô jogando videogame ou vendo um filme, eu tô meditando? Não, né, meu amigo? A questão é, quando eu tô vendo um filme, meu foco não tá em um único objeto. Saca só. Eu acho que tô com foco em um único objeto, que é o filme, mas o filme tá mudando o tempo inteiro. Ele muda de frame em frame, então o personagem tá se mexendo, então eu olho pro personagem, olho pra mão dele, ele fala alguma coisa, as frases vão se desenrolando, então eu mudo do que eu tô pensando sobre o filme, muda a cena, chega outra pessoa na cena, então meu foco tá o tempo inteiro pulando de galho em galho. Inclusive essa é uma expressão muito famosa desde a Índia, né, mas do budismo em geral, acho que também dentro das tradições hindus, mas que é o seguinte: a nossa mente, ela é como um macaco alucinado, bêbado, cheirado e que tá pulando de galho em galho e picado por um escorpião ainda. Então é como se nossa mente tivesse assim, ó: eu quero estímulo, eu quero pular daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá. A meditação é o movimento inverso. Eu vou manter minha consciência ativa, viva, focada em uma única coisa. Isso também diferencia a meditação de apenas relaxar. No relaxamento, eu não tô pensando em nada, não tô com foco em nada. Eu tô apenas relaxado. O foco fica mudando de coisinha pra coisinha. Ah, sinto minha mão aqui, sinto minha pele, sinto o vento, outros pássaros. A meditação não. É o foco em uma única coisa. E aí, quem que pode meditar? Todo mundo? Ou só o Dalai Lama? Não. Não precisa ser o Drukpa Rinpoche para poder meditar. Porque nós nascemos, enquanto seres humanos, com um aparato biológico já pronto para isso. Então, eu não preciso ser um grande mestre budista no Butão. Eu posso ser um fazendeiro no Texas. Eu tenho o mesmo aparato biológico que me capacita para a meditação. E os frutos dessa prática, do fazendeiro no Texas, podem ser os mesmos do que um grande mestre zen do Japão. Isso é interessante saber. Porque muitas vezes as instituições criam uma grande barreira, uma grande distância, como se nós, pessoas comuns, não pudéssemos experienciar a meditação profunda dos grandes mestres das montanhas geladas dos Himalaias. Podemos também. Só precisamos de consistência, prática e um bom entendimento de por onde seguir. E aí, por onde seguir? Essa é a grande questão. Para isso, a gente tem que pensar primeiro o que é meditação. Vamos pensar tanto no aspecto físico quanto no aspecto psíquico, mental. Mentalmente, a meditação é algo simples. Para eu manter o foco em uma única coisa, eu não posso pular de foco em foco. Então a minha atenção, só que como eu não sou bom ainda nisso, minha atenção vai pular. Então a prática de meditação não vai ser manter o foco em uma única coisa só por meia hora. Ela vai ser manter um foco em uma coisa só
por 1 segundo. E aí eu vou me perder. Aí eu volto, fico ali por 3 segundos, me perco. Volto, fico por 2, me perco. Aí, conforme eu vou avançando na prática, consigo ficar 10 segundos em uma coisa só, 15 segundos, 30 segundos, minutos, meia hora, 1 hora. Aqui já entramos em um período de tempo de um grande meditante. As pessoas, em geral, praticando, vão demorar algum tempinho para chegar a ponto de ficar horas meditando com o foco inalterado. Esse é nosso objetivo. Eu gosto sempre de pensar qual é o objetivo da prática, porque isso me dá um feedback interessante. Então, ao invés de eu ficar apenas meditando e torcendo para que eu tenha algum resultado, eu entendo, não. Então eu vou poder avaliar essa duração desses espaços de atenção e como eles vão avançando, aumentando, eu vejo como minha prática está aumentando. Então, funciona assim. Eu foco em um único objeto. Pode ser, por exemplo, uma imagem à minha frente, pegar essa bateria aqui, eu olho para a bateria e foco nela. Minha atenção é a bateria. E aí minha mente está nela. Quando minha mente vai para outro lugar, olha o PC ali, notebook. Aí não, para volta, bateria. Então, esse é o processo. Eu perco a atenção e volto. Eu devaneio e volto. Pode ser a minha respiração. Estou respirando. Meu foco inteiro é na respiração. Sem alterar a respiração, sem querer avaliar a respiração, apenas percebendo a respiração. Eu vou me perder e eu volto. E é isso. A meditação. A prática vai ser essa. E agora, questões do corpo. Se eu tô deitado e tento manter o foco numa coisa só, a tendência é que eu adormeça. Se eu tô correndo, a tendência é que minha mente pule de galho em galho. Se eu tô em pé, também melhorou um pouco, mas também a tendência é pular de uma coisinha para outra. Então, há milênios, se percebe que sentados a gente tem mais foco. Então, por isso que a prática se dá, em geral, sentada. É só por isso. E as pernas cruzadas em lótus é porque se nós estamos sentados normalmente, a tendência da postura é que ela faça isso com o tempo. E fique desconfortável ficar muito tempo meditando. Então, se a gente põe a postura em lótus, naturalmente a coluna fica ereta. Então é uma tecnologia corporal. Você percebeu que essa postura mantém a coluna ereta. Então te permite meditar por horas e horas, dias até. Se tu tiver um bom alongamento de quadril, né, para isso. Se nós quisermos meditar apenas meia hora, é necessário fazer uma lótus. A gente pode ficar com a coluna encostada num banco, né, tranquilo. Não é isso que vai alterar a meditação, mas sim o ponto do foco atencional. O foco em uma única coisa. E agora vamos chegar no ponto que é interessante, é o que eu quero falar. Que é o que me incomoda sempre. Que é, não é sobre ficar tentando e não conseguindo e se frustrando. A meditação é simplesmente a capacidade de tu manter esse foco. Então, se eu pratico 5 minutos, eu vou tentar perceber quanto tempo eu consigo manter o meu foco direcionado em uma única coisa só. Seja na minha respiração, seja na minha própria consciência. Então, se eu consigo manter esse foco direcionado em uma única coisa só por 20 segundos, eu entendo, tá, então eu tenho uma janela de tempo de 20 segundos de meditação. Interessante. Eu vou avançar isso, eu vou melhorar isso. Eu não preciso meditar por meia hora e ter janelas de 15 segundos, onde 15 segundos eu medito e eu passo 5 minutos sem meditar. Isso vai ser muito cansativo. Então, se o teu tempo de meditação é de 15 segundos, não vale a pena meditar 1 hora. Medita 5 minutos, 10 minutos. Ah, meu tempo de foco agora é 30 segundos. Fico 30 segundos com foco, e aí eu perco foco por uns 10 segundos e volto 30 segundos de foco. Interessante. Vai para 10 minutos.
Consigo agora ficar 1 minuto de foco. 2, 3 minutos de foco. Legal, vai para 15 minutos agora. Ah, mas eu faço só 30 segundos, 10 segundos de foco e não consigo mais. Tu pode, de repente, fazer 4, 5 séries ao longo do dia de 3 minutos. 5 minutos de meditação. Isso é mais interessante até do que um longo período ininterrupto. Porque a gente tem uma lógica muito grande, capitalista, onde nossas práticas têm que caber no tempo de um intervalo entre trabalho e alguma coisa. Não, velho, a gente pode permear nosso dia com práticas. Então eu acordo, medito 5 minutos. Depois do almoço, mais 5 minutos. Antes de dormir, mais 5 minutos. 15 minutos de meditação diária, sem ter um cansaço cerebral muito forte com isso. Não, uma prática mais leve, mais tranquila. Aí conforme eu vou conseguindo ficar mais tempo com foco unidirecionado, aí eu aumento mais essa prática. Simples assim. Por que esse foco é importante? Por exemplo, dentro do yoga dos sonhos, uma das práticas que nós temos é estarmos conscientes, meditando conscientes, enquanto a gente adormece os sentidos e vai adormecendo para entrar num sono, mas mantendo a consciência viva. Então eu embarco dentro de um sonho lúcido, com a consciência percebendo isso. O que acontece? Quando eu começar a adormecer, minha consciência também vai adormecer um pouquinho. Então eu tenho que ter uma atenção muito poderosa, porque eu vou perder a atenção. Então eu estou aqui com a atenção gritando e eu vou adormecendo. Então a atenção começa a fazer assim. Mas se a atenção for forte o suficiente, ela não vai se apagar. Vai ficar aqui. Aguentou a transição da vigília para o sono. Mas esse processo não foi em 1 segundo. Ele às vezes dura 5 minutos. Onde eu estou adormecendo e mantendo a consciência sobre a consciência. Então eu preciso, se durar 10 minutos, de 10 minutos de foco sem perder o foco. Aqui a meditação shamatha, começa a não ser apenas um objetivo em si mesmo, mas ela vira a base de diferentes práticas depois. Porque a meditação é como um superpoder, mas depois eu explico isso. Logo, mais um segundo na Yoga dos Sonhos. Então, se eu preciso, por exemplo, meditações de sonho não REM, que é, quando a gente atravessa da vigília para o sonho, a gente pode fazer isso indo para o sono REM, que são os sonhos que a gente conhece. Mas também a gente pode ir para outras fases do sono, que são frequências cerebrais mais baixas ainda. O sono REM acontece em frequências, né, quase acordadas, quase alfa, mas tem as fases de frequências teta, lá embaixo, quase delta às vezes. Então eu posso me manter consciente enquanto eu adormeço até um sono profundo, onde nem a mesma memória consegue estar ativa. Então eu estou consciente, mas sem memória, porque ela também já apagou. Estou consciente, mas sem conseguir construir narrativas, porque ele também, narrativas, está ligado mais a estágios mais acima, mais frequências mais altas da consciência, cerebrais. Então, eu vou precisar, para eu poder permanecer nesse estado muito psicodélico de mente, onde eu vou profundamente dentro de mim mesmo, quase no sono profundo, eu preciso, então, para isso, ter um foco permanente do tempo que durar essa meditação. Porque no momento que eu perder o foco, ou eu adormeço, ou eu volto para a lucidez, para a vigília. Então, aqui a gente vê o quanto é importante meditação para as práticas de yoga dos sonhos. O que eu falei sobre o poder? Porque a meditação ela não serve só também para práticas meditativas mais avançadas, mas também para o dia a dia. A gente costuma pensar que a meditação serve para ficar mais tranquilo no dia a dia. E isso acontece. Só que o que ela tem de diferencial mesmo, é que ela nos dá uma capacidade muito grande de vivenciar alguma experiência
E caso a gente ache que a experiência seja complicada demais, né, intensa demais, a gente apenas medita. É como se a nossa mente fosse um salão e as experiências ocupassem esse salão. Meditando é como se eu me expandisse até que eu mesmo, eu enquanto consciência, eu enquanto atenção, ocupasse o salão inteiro. Não tem mais espaço para preocupação, para nervosismo, para nada. Então a meditação, ela nos dá um superpoder de como se fosse uma limpeza mental. Então eu tô ali indo para falar com o meu chefe sobre um problema que eu tive na empresa. Tô nervoso com isso. Se vocês estudam yoga dos sonhos, né? Então eu tô construindo sonhos de nervosismo, construindo uma realidade subjetiva de nervosismo. Então, com a meditação e a prática do yoga da vida sonho, eu vou reconhecer isso como um grande sonho e vou, não, calma aí, isso é um grande sonho. Então eu vou aqui expandir minha atenção até que ela preencha todo o meu espaço mental. E tudo que sobre seja só uma atenção, percebendo a realidade. Só isso. Tão grande, tão poderosa essa atenção, que não tem mais espaço nenhum para o nervosismo. Tão forte essa atenção que não tem sonho que sustente essa visão patrão-empregado, que é uma visão de sonho. Então eu apenas volto a conhecer dois seres humanos conversando. Isso é o poder da meditação dentro dos yogas do sonho. Então, minha gente, eu acho que é por isso. Minha bateria tá quase acabando, então não sei se vai acabar agora ou muito depois. Então me segue para continuar vendo vídeos sobre yoga dos sonhos, sonhos lúcidos e meditação. Caso não conheça, a Neurosfera é minha comunidade, minha plataforma, uma rede social para compartilhamento de sonhos, estudo de sonhos lúcidos, de yoga dos sonhos e de neuroanálise criativa. Te vejo lá e bons e maravilhosos sonhos e que sejam lúcidos.